Meus queridos, graça e paz a todos os irmãos aqui presentes e aos que estão conosco pelo Facebook. Estamos aqui nesta manhã de domingo, nesse dia lindo que o Senhor fez e nos privilegiou com a vida. A vida é dádiva de Deus. Você já agradeceu a Deus pelo presente que você recebeu hoje? Privilégio de poder viver esse dia. Salmo 117, se você puder, abra sua Bíblia, Salmo de número 117. São 2 versículos apenas, nós iremos ler esses 2 versículos. Salmo 117. Aos que estão nos assistindo pelo Facebook, eu peço a você que compartilhe este culto para o máximo de pessoas que você puder. Hoje nós meditaremos num texto que há de falar muito aos nossos corações. Pensaremos sobre a narrativa da vinha de Nabote, um texto que muito nos ensina. E você pode levar esta mensagem a outras pessoas. Faça isso agora. O Salmo 117, os versos 1 e 2, assim nos diz: louvem o Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor, leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Você pode dizer essa palavra aleluia comigo? Mas antes de você dizer, eu vou ler o texto de novo. Quando chegar no aleluia, todo mundo, todos os presentes, você aí que está nos acompanhando pela internet, todos vão dizer esse aleluia. Louvem ao Senhor todas as nações, exaltem-no todos os povos, porque imenso é o seu amor leal por nós, e a fidelidade do Senhor dura para sempre. Aleluia. Aleluia. Gostoso falar aleluia. E o nosso Deus é digno de ser louvado. Ele é digno de louvor, por isso, aleluia. Meus irmãos, vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Nós estamos iniciando este culto. Vamos clamar a Deus que derrame aqui a sua graça, sua unção sobre todos nós, que seja mais um culto abençoado pelo nosso Deus, que seja mais um culto edificante, que seja mais um culto abençoador, que você saia daqui abençoado e que as pessoas que estão conosco também pelo Facebook sejam abençoadas. Amém? Então oremos ao nosso Deus. Feche os teus olhos e comece a agradecer a Deus pelo que Ele fez na sua vida nesta semana. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus pelo privilégio de você estar aqui nesta manhã. Faça isso aí. Nós temos aqui os irmãos Wagner, irmã Andréia, que foram curados do Covid-19. Então vamos agradecer pela vida deles. E agradeça por tudo que Deus tem feito. Louve a Deus nesta oração. Agradeça por você estar aqui depois de 4 meses, podendo participar deste culto ao Senhor. Então faça isso, feche os teus olhos e agradeça a Deus.
Quero pedir à irmã Márcia Assis que venha aqui e ore a Deus aqui ao microfone. A Tua bênção, Pai, sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos irmãos que estão aqui presentes, sobre os nossos irmãos que não puderam vir, sobre aqueles que estão participando deste culto em casa, sobre cada um dos nossos familiares. Graças te rendemos, Senhor, porque o Senhor é bom e a Tua benignidade dura para sempre. Louvamos ao Senhor pela vida, porque o Senhor, ó Deus, tem nos guardado, nos protegido, e o Senhor nos trouxe aqui na Tua casa para a Tua adoração. Obrigada por esse privilégio, Senhor. Nós te louvamos por isso e te agradecemos porque o Senhor tem nos guardado, tem nos concedido a vida. Nós te louvamos, ó Deus, pela vida da irmã Andréia, do irmão Wagner, que receberam a bênção da cura nas suas vidas. E os demais irmãos e amigos nossos, Senhor Deus, que receberam essa bênção do Senhor, nós te louvamos por isso. E pedimos pelos demais, ó Deus, que ainda estão acometidos por essa enfermidade, que o Senhor esteja derramando o Teu óleo, o Teu poder, a Tua cura sobre a vida deles. Pedimos ao Senhor, ó Deus, pela nossa igreja, que o Senhor continue abençoando cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança, cada adolescente, cada junior, Senhor, cada jovem, cada família, enfim, Senhor, nós pedimos a Tua bênção sobre cada um deles, sobre a família do pastor também, dos demais pastores que o Senhor tem constituído, a Tua proteção, a Tua bênção sobre a vida deles, sobre a vida dos missionários e suas famílias também, sobre o nosso Brasil, nosso presidente e os demais, ó Deus, governantes, que o Senhor esteja abençoando e direcionando suas decisões para o centro da Tua vontade. E se é do agrado do Senhor, nós pedimos que o Senhor, ó Deus, manifeste a Tua glória e esteja, Senhor Deus, exterminando da face da terra esse vírus que tem assolado vidas. Se do contrário for, nós pedimos também que o Teu nome seja sempre glorificado. Obrigado por esse dia que o Senhor fez, nós te louvamos e agradecemos e abençoa o culto que vamos realizar nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar a Deus. O Ministério de Música vai nos conduzir em hinos de louvor e adoração. E você, os irmãos que estão aqui presentes, sintam-se totalmente à vontade para adorar. Embora o culto é com um número menor e com estas restrições, o uso da máscara e etc., mas é um culto. Então fique à vontade para celebrar. E você que está em casa também, por favor, fique à vontade e adore ao nosso Deus. Bom dia, irmãos. Graça e paz. Como o pastor disse, nós voltamos à casa do Senhor. É um privilégio para nós e uma oportunidade. Quantos dias nós estamos em casa contando os momentos, os segundos para que isso acontecesse. Eu quero convidar você a ficar de pé. Eu quero convidar você a abrir o seu coração, eu quero convidar você a se conectar com o Senhor neste momento, como se nós não tivéssemos ter outra oportunidade. E nós vamos declarar o quão grande o nosso Deus é, porque hoje Ele fez esse dia, fez essa manhã, para que possamos nós nos regozijarmos na presença do Senhor. E vamos fazer isso com todo amor. Abra o seu coração, como se hoje fosse o dia, porque o dia de amanhã a palavra do Senhor nos diz que pertence a Ele. Então que nós façamos deste momento, deste hoje, desse agora, o nosso momento com o Senhor. Abra o teu coração, fique à vontade na casa do Senhor. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com resplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra
terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, e o tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim, se formam em um. Filho, Espírito e Pai, o Cordeiro e Leão, o Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Aleluia, Jesus. Vamos continuar de pé louvando ao Senhor. Nós iremos continuar adorando Ele. Não podemos pegar nas mãos, abraçar, mas dê um sinal aí para o seu irmão. Vamos alegrar o Senhor com palmas. Que bom te ter aqui comigo, pra conversar, te conhecer. Entra na roda e vem comigo. Só é feliz quem tem amigos. Aproveitar este momento lindo, cantar, sorrir, fazer amigos, celebrando a Deus que nos uniu. Como foi bom te conhecer, foi bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que irmãos. Que bom te ter aqui
que nos uniu. Como foi bom te conhecer, foi bom te conhecer. Pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que nós. Foi bom te conhecer, pra mim foi um prazer viver em comunhão, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que, amigos mais chegados que irmãos. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Vamos confiar no Senhor, vamos declarar isso juntos. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou, no Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Se o mundo tenta me parar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. E se no deserto eu passar, eu não vou desanimar, eu confiarei em ti. Minha fé está firmada no meu Salvador, meu castelo forte Ele é meu refúgio e segurança, nele firme estou, no Senhor não vou me abalar, confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei, não temerei. Oh, 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 ei, 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 ei. Oh, 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 ei, 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 ei. Oh, 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 ei, 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 ei. Oh, 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 ei, 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 ei. Confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei em Ti, se o Senhor é por mim, quem será contra mim? Confiarei. Soberano Deus, eterno Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos declarar o quanto somos gratos ao Senhor
por ter feito esse dia, nos ter devolvido a oportunidade de glorificar e louvar o Teu nome na Tua casa. Pai, em nome de Jesus, nós queremos ser gratos ao Senhor, Pai. Nós queremos dizer que o nosso coração está transbordante neste momento, de poder estar na Sua casa com os nossos irmãos. Nós ficamos contando os dias, os segundos para que isso acontecesse, Pai. Nós queremos dizer que somos gratos ao Senhor, meu Deus, por ter feito este momento para o nosso retorno, glorificar o Teu santo nome na Tua casa. Pai, que em nome de Jesus, tudo tenha sido feito, Pai, mediante a Tua vontade, o Teu querer, e sabemos e continuamos crendo, Pai, confiante no Senhor, porque o Senhor está em todos os momentos nas Tuas mãos. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser gratos ao Senhor, e desde já queremos agradecer pelo momento, logo mais à noite, que o Senhor também preparou para conosco. E os irmãos que estão em casa, Pai, que possam sentir o mesmo que estamos sentindo neste momento, o nosso coração alegre, o nosso coração transbordando da alegria e do Espírito Santo do Senhor, o quão é bom e quão grande o Senhor é, de poder nos dar esse privilégio, essa dádiva, de continuarmos e voltarmos à Tua casa para glorificar o Teu santo nome. E eu oro, Pai, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém, Senhor. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós confiamos no Senhor, por isso não tememos o mal, não tememos o coronavírus. É claro que nós temos que ser prudentes a cada dia, a cada momento. Convido você a abrir a sua Bíblia na 1 de Reis, capítulo 21. Abra sua Bíblia, 1 Reis, capítulo 21, leremos a partir do verso 1 até o verso de número 20. 1 Reis, capítulo 21, do 1 ao 20, que nos fala da vinha de Nabote. Abra sua Bíblia, permaneça com ela aberta e acompanhe a leitura e a exposição da mensagem desse texto. Creio que você já encontrou aí, amém? Diz-nos assim: algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei
e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo, e mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhe que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhe tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha. Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade? E acrescente: assim diz o Senhor: no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei. E ele respondeu: por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? Meus irmãos, esta história é de deixar o coração da gente triste. Ficamos um pouco perplexos diante de tamanha maldade. Mas, queridos irmãos, a história da vinha de Nabote é a história da vida moderna. É a história da vida moderna. O contexto em que se desenvolve a narrativa da vinha de Nabote é o contexto em que vivemos. Os personagens da história de Nabote, ou da história da vinha de Nabote, são os personagens da vida atual. Podem ser eu e pode ser você. Pensemos em primeiro lugar no contexto em que se desenvolve essa história. O contexto era de idolatria, mentira, desonestidade e todo tipo de corrupção. Esses eram os principais elementos que governavam a vida em Israel naqueles dias. Naquela época não era fácil ser uma pessoa verdadeira. Não era fácil manter a verdade dos fatos. As palavras das testemunhas falsas prevaleciam nos julgamentos. É o que nós acabamos de ler. A mentira prevalecia sobre a verdade, é o que acabamos de ler. E os profetas que tentavam se levantar contra o pecado reinante naqueles dias
eram perseguidos e assassinados. Uma época difícil de se viver para quem queria viver uma vida correta. Uma época muito difícil de se viver para quem queria viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com os mandamentos do Senhor. Mas, irmãos, se nós prestarmos bem atenção, veremos que a época de Nabote tem muito a ver com a nossa época. O contexto de Nabote tem muito a ver com o contexto em que vivemos. As dificuldades para quem era um servo de Deus daquela época, também, essas dificuldades estão presentes também nos dias de hoje. Mas pensemos em segundo lugar nos personagens dessa história. Começando por Nabote. Quem era Nabote? Nabote, ele era da cidade de Jezreel, conforme lemos no texto, mas podemos dizer que Nabote era um verdadeiro servo de Deus. Nabote era um crente com C maiúsculo. Ele era um homem zeloso em observar os mandamentos do Senhor. Foi por isso que ele morreu. Para entender a atitude de Nabote em não vender ou trocar a sua propriedade, você precisa saber que a lei de Moisés proibia a transferência das heranças de família. A pessoa recebia uma herança, ela não podia negociar aquela herança. A herança deveria ser passada de geração a geração. Se você ler depois, não agora, lá em Números, capítulo 27, você vai entender como se dava essa lei. Transferir a vinha para Acabe, seja por venda ou por troca, significaria quebrar a lei estabelecida por Deus. Entenda isso aí. Por que Nabote ele não aceitou negociar a sua propriedade? Porque se ele negociasse a sua propriedade, ele iria quebrar a lei estabelecida por Deus. Por isso, no verso 3 aí do texto que nós lemos, no verso 3, olha aí, por isso que ele fala: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Em outras palavras, Nabote estava dizendo: o Senhor me livre de pecar contra ele. Nabote preferiu manter-se fiel ao mandamento divino, embora o preço seria alto demais. E foi alto demais. Ele pagou com a própria vida, mas prevaleceu a fidelidade ao Senhor. Irmãos, guarde isso aí. Há valores na vida que são inegociáveis, ainda que o preço custe a própria vida. Há valores nesta vida que são inegociáveis. O julgamento de Nabote, se você prestar bem atenção no texto, você verá que esse julgamento ele aconteceu num tribunal totalmente contaminado. As testemunhas eram falsas, apresentaram acusações falsas. Acusaram Nabote de ter blasfemado contra Deus e contra o rei.
um crime que era penalizado com a morte, o apedrejamento. Foi o que aconteceu. Eles pegaram Nabote, levaram para fora da cidade e o apedrejaram, diante de uma acusação totalmente falsa, proferida por testemunhas falsas. Os juízes daquele tribunal estavam comprometidos não com a verdade dos fatos, mas com a morte de Nabote. As cartas já haviam sido enviadas pelo rei, ou melhor, pela mulher que mandava no rei, por Jezabel. O resumo da história de Nabote é o resumo da história de um homem que foi morto por ser honesto e zeloso em cumprir a lei de Deus, num contexto em que o pecado era muito mais apreciado. Este é o resumo da história de Nabote. Irmãos queridos, as lições que podemos tirar olhando aqui para a vida de Nabote. Nabote é a prova, ele é a prova que mesmo vivendo em meio a um povo comprometido com a maldade, com a mentira, com a desonestidade, com a injustiça, mesmo vivendo em meio a um povo comprometido com o pecado, nós podemos permanecer do lado daquilo que é correto, daquilo que é certo. Nós podemos permanecer do lado da verdade, da justiça. Nós podemos permanecer nos caminhos de Deus, mesmo vivendo em meio a uma geração totalmente corrompida. Nós podemos viver uma vida de obediência à palavra do Senhor. Talvez podemos pagar um alto preço, mas nós podemos viver assim. É uma escolha a ser feita. É uma escolha a ser feita. E que precisa ser feito. É possível ser comprometido com os valores do reino de Deus. É possível ser íntegro, mesmo em meio a uma geração corrompida. E lembremos do Salmo número 15. O salmista ele fala o seguinte: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Prestem atenção. Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Quem habitará na morada de Deus? É este servo, é esta serva, que mantém a integridade no mundo contaminado, corrompido pelo pecado. Meus irmãos, que nos inspiremos na vida, no exemplo de Nabote. Que vivamos como ele, mesmo neste tempo tão semelhante ao tempo que ele viveu. Segundo lugar, pensemos nos personagens Acabe e Jezabel. Este casal pensava que poderiam ou deveriam ter
tudo o que quisessem a qualquer custo. A qualquer custo, a qualquer preço. Tinham disposição para a maldade, para a mentira, para o suborno e para a corrupção. Acabe, mesmo sendo ele o rei, ele era dominado pela esposa Jezabel, que o influenciava a cometer todo tipo de pecado contra Deus. Mas ambos foram responsáveis pela morte de um homem inocente e também, e pior, irmãos, Acabe e Jezabel foram responsáveis pela morte de Nabote e também pelos filhos de Nabote. É só você ler lá em 2 Reis, capítulo 9, verso 26. Lá fala isso. Que foram mortos Nabote e todos os seus filhos. Por que mataram também os filhos? Para que não houvesse um herdeiro. E não havendo herdeiro, o que podia acontecer? O que aconteceu? Acabe foi lá e tomou posse daquela propriedade. Embora eles fossem líderes em Israel, Acabe e Jezabel eram líderes em Israel, o povo considerado o povo de Deus. Eles estavam no meio do povo de Deus, mas o coração deles eram malignos. Eram malignos, não tinham temor a Deus. Olhe comigo aí o verso 25 e 26. Olha o que diz sobre eles. Verso 25 e 26 do capítulo 21, 1 Reis. Nunca existiu ninguém como Acabe, que pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Esses versos resumem bem a história de Acabe e de sua mulher Jezabel. Não vale a pena ficar falando muito a respeito desse casal. Só nos resta lamentar o fato de que Acabe e Jezabel representam muitas pessoas dos nossos dias. Pessoas que, iguais a eles, estão dispostas a se venderem para a maldade, a mentira, a injustiça, para a corrupção, para o pecado. E, infelizmente, pessoas que às vezes estão no meio do povo de Deus, estão dentro da igreja. Meus irmãos amados, vigiemos a cada dia para não sermos essas pessoas. Pensemos no personagem Elias, o profeta. Elias era um verdadeiro profeta, numa época de muitos falsos profetas. Lembremos que lá no Monte Carmelo, foram 400 os profetas de Baal derrotados ali por Elias. Elias era um profeta obediente a Deus, disposto a anunciar a palavra que Deus mandava sem distorcê-la, mesmo que tivesse que confrontar um rei e uma rainha tão perversa. Louvado seja Deus pela vida de Elias. Louvado seja Deus pelos verdadeiros profetas de Deus em nossa geração. Ainda existem verdadeiros profetas de Deus. E louvado seja Deus. Não é fácil ser um profeta de Deus numa geração corrompida pelo pecado. Mas ainda existem.
Existem profetas verdadeiros, embora existam muitos falsos profetas em nossos dias. Infelizmente, isso é verdade. E nós temos que, pela palavra de Deus, discernir entre o falso e o verdadeiro. Jesus falou: vede que ninguém vos engane, então vigiemos, através da palavra de Deus. E por fim, pensemos no personagem mais importante dessa história. Talvez você achou que o personagem mais importante era Nabote. Não. Quem é o personagem mais importante dessa história? O justo juiz. Ele é sempre o personagem mais importante de todas as histórias. Ele é o personagem mais importante da nossa história. O justo juiz, o Senhor que tudo vê. Ele é santo e verdadeiro, que julga com perfeita justiça. Os injustiçados aqui, nesta vida, podem esperar pela justiça perfeita de Deus, que não falhará. Não falhará. No caso aqui de Nabote, Deus manifestou sua justiça perfeita. A sentença foi decretada. Olhe aí, olhe na sua Bíblia aí, verso 21 a 24. Elias chegou e disse para Acabe o que Deus mandou ele dizer. Ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes e eliminarei da sua família todos os do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei à sua família o que fiz a de Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aías, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão os que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. O justo juiz decretou a sentença, e Deus destruiu Acabe de maneira vergonhosa. A Jezabel só restou o crânio, as mãos e os pés. O resto do corpo foi devorado pelos cães. Para uma rainha, isto foi uma tremenda, uma total desonra. Não teve o direito de ser sepultada como membro de uma família real. Meus irmãos, o justo juiz, ele continua julgando as ações humanas. Ele continua julgando. Aqueles que se entregaram à maldade, à mentira, à injustiça, ao pecado, não terão como escapar da justiça do justo juiz. E eu termino dizendo o seguinte: no final, as testemunhas falsas serão desmascaradas no tribunal divino. Os que seguiram o caminho de Acabe e sua mulher Jezabel serão envergonhados pelo justo juiz. Mas aqueles que viverem de forma íntegra, seguindo os caminhos do Senhor, serão honrados pelo grande Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja Deus. Ele vai honrar os seus servos fiéis. Ele vai honrar os seus filhos. Ele vai honrar aqueles que permanecerem leais a Ele, mesmo no mundo tomado pelo pecado. Deus vai honrar. Deus vai honrar. Serão honrados pelo Senhor
os seus servos fiéis. Qual desses personagens você se identifica? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a sermos, a vivermos como este servo fiel chamado Nabote. Eu quero convidar você a orar nesta hora. Feche teus olhos. Ore a Deus. Coloque a sua vida no altar do Senhor. Peça a Deus para te ajudar, para te dar força, para resistir a toda tentação para o pecado. Se você quiser se colocar de joelhos, faça isso, fique à vontade. Talvez tenha tempo que você não tenha essa oportunidade de estar aqui nesse templo e se colocar de joelhos diante de Deus. Se quiser, faça isso, fique à vontade. Senhor Deus e Pai, te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é santo e verdadeiro. Tu és o justo juiz, que vê todas as coisas e que julga retamente. A nossa confiança, a nossa esperança é o Senhor. Sabemos que no final toda justiça será feita. Os injustiçados aqui serão honrados pelo Senhor. Aqueles que permanecerem do lado da verdade, do lado do que é certo, aqueles que permanecerem nos caminhos do Senhor, serão honrados por Ti, Pai. Nós acreditamos nisso. Por isso queremos sempre, Pai, viver de acordo com a Tua vontade. Ainda que o preço seja alto demais, nós iremos permanecer no caminho do Senhor, no caminho da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude assim, a cada dia, meu Deus. Ajuda-nos, ajuda o Teu povo. Dê força ao Teu povo. Ó Espírito Santo de Deus, capacita o Teu povo. Capacita-nos. Capacita a mim. Para viver, ó Deus, uma vida agradável aos Teus olhos, mesmo em meio a um povo corrompido pelo pecado, a uma geração que preza pela mentira, pela desonestidade, pela injustiça. Ajuda-nos, Pai, a cada dia. Ajuda-nos a vivermos como Teu servo chamado Nabote. Meu Deus, abençoe todos que estão participando desse culto aqui neste templo, conosco pela internet. Abençoe a cada um, Pai. De uma forma especial, visita a todos nós. Dai-nos a Tua graça. Cubra-nos com o Teu poder. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você. À noite, às 19h30, estaremos juntos, se Deus assim nos permitir. Fogo consumidor, venha arder em nós, aquecer a chama que um dia queimou por Ti. Homens se desviarão, profetas se venderão, mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Mas existem aqueles que não se dobrarão diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo. Deus está sacudindo toda a terra. Deus está separando seus profetas.
amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Está separando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses, mas existem aqueles que não se dobraram diante outros deuses. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite, é chegado o amanhecer. Deus está levantando um novo povo, Deus está sacudindo toda a terra, Deus está separando seus profetas. Um novo dia amanhecer, uma nova história se cumprir. O choro já durou a noite,